Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de filosofia? Ok, vamos filosofar então com o tema É o que parece? Será que é o que parece? Você já olhou rapidamente para uma coisa achando que era e quando percebeu não era aquilo que você achou? Então, isso acontece muito. E na natureza é muito interessante, porque os animais e os bichinhos, eles se escondem no meio da floresta, da vegetação e da natureza para se camuflar, para se esconder. Por que ele precisa se esconder? Ele precisa se esconder para se proteger ou ele precisa se esconder para atacar a sua presa, para matar a sua fome. Em muitas situações, percebemos animais que se camuflam somente para ficar ali tranquilinhos. Na página 11 da nossa apostila, onde inicia este assunto, nós temos aqui algumas imagens muito interessantes, impressionantes. Temos aqui um arbusto verde, um matinho verde, onde, quando olhamos rapidamente, podemos observar uma folha, várias folhas nesse arbusto. Quando olhamos com mais atenção, percebemos que não são só folhas, não. Ali tem uma cobrinha verde. Sim, ela está ali camufladinha, escondidinha para ficar bem tranquilinha. Vocês sabem quem é o campeão em camuflagem? Sim, temos aí um rei da camuflagem. E esse campeão é que faz mais camuflagens, que consegue se transformar em muitas cores, é o camaleão. Esse bichinho danadinho aqui, ó, ele deixa o seu corpo conforme o ambiente que ele está. Por exemplo, se ele está no meio de uma vegetação que está seca, onde muitas folhas caíram e ficaram todas secas, assim ele vai ficar. Meio amarelado, meio marronzinho, cor de folha seca. Se o camaleão for lá para o meio de uma grama bem verdinha, ele vai ficar todo verdinho. Assim, ele vai se transformar na cor daquilo que ele tem como ambiente para que ele possa se sentir mais protegido, certo? Mas não é só o camaleão, não. Nós temos outros bichinhos que se escondem muito bem ou que se camuflam muito bem para se proteger ou para atacar a sua presa, como a professora falou. Então, há um tempo atrás, eu vi uma borboleta muito interessante. Essa borboleta tinha as asas grandes, bonitas, e o que chamava atenção é que o desenho da sua asa era um olho. Então, quando você via ela voando, conforme a sua asinha ia batendo, dava uma impressão que era uma gigante borboleta com aquele olho aberto. E, no entanto, era só um olho de camuflagem. Claro, ela é muito sensível e precisava se proteger de alguma forma. Precisa se proteger de alguma forma. Por isso, ela conseguiu aquele olho ali na sua asinha. Outros animais também conseguem esse tipo de camuflagem para que possam, então, parecer aquilo que não são, certo? Nós temos aí vários insetos que ficam paradinhos, que ficam imóveis, parece até que não estão vivos e, no entanto, eles estão ali só camuflados para se proteger. A maioria das vezes é para se proteger. Os animais lá da floresta, os animais da selva, por exemplo, eles se camuflam no meio da vegetação, se abaixando para que a vegetação cubra todo o seu corpo. Aí sim, esses é para atacar as suas presas, certo? Agora nós vamos observar algumas imagens, são 3 imagens. Essas imagens estão aqui na página 12.
Nós temos aqui uma pequena detetive que está representando você. Você aí na sua casa agora vai ser um detetive. E o que você vai fazer? Será que você consegue observar nesse tamanho de imagem aqui? Até dá, mas ficaria melhor se a gente ampliasse essa imagem, certo? Aí, então, o que vai acontecer? Nós vamos lá para o material de apoio e retiramos as imagens em tamanho maior, sim. E agora as 3 imagens com tamanho um pouquinho maior, nós vamos observar se é o que parece ou não é. Vamos olhar com bastante atenção? E para cada imagem nós vamos fazer uma pergunta. Assim, ó. Parece uma folha. Será que é uma folha? Vamos lá. Primeira imagem. Vamos observar. Parece uma folha. Ah, parece sim. Mas se olharmos com bastante atenção, vamos poder ver que ali tem um inseto. Sim, tem um inseto tentando se camuflar, se proteger no meio dessas folhinhas verdes. Será que acertamos? Tenta destacar aí do material de apoio para você ver, ok? Segunda imagem. Parece um tronco de árvore com alguns musgos. Esse do meio aqui, ó. Parece somente um tronco de árvore com alguns musgos. Agora, tenta olhar com mais atenção. Olha com muita atenção esse tronco de árvore. O que tem nele? Olhando com muita atenção, podemos observar que tem um bichinho bonitinho ali escondidinho. Vamos descobrir? Destaca aí do material de apoio. Última imagem. Parece areia. Parece uma areia no fundo do mar. Parece só areia. Será que é só areia? Ou ali tem um animal marinho escondidinho que mora lá no fundo do mar? Eu acho que tem sim. Vamos tentar olhar bem, tentar destacar aí para ver o que é que a gente descobre a mais? Sim, vocês são os detetives e vamos tentar decifrar aí esse enigma. É o que parece ou não é? Muito bem. Então, seguindo em frente, nós temos agora como fosse algumas perguntas para que a gente pense. Já que nós estamos em filosofia, filosofia serve para a gente refletir, pensar, filosofar, certo? Vamos filosofar agora? A prof fala e nós pensamos, será que é o que parece ou poderia ser uma outra coisa, certo? Vamos lá. Primeira, pensei que era um galho, mas na realidade era... O que poderia ser? Um bichinho? Um inseto? Uma cobra? Um outro bicho camuflado? Pode ser. Claro que pode, já vimos tantos exemplos aqui. Próxima. Pensei que era chocolate. Na realidade, era só um sabonete. Foi a ideia que a prof teve aqui. Pensei que era um chocolate quente, mas na realidade era café com leite. Pode ser. Pensei que era uma barra de chocolate, mas era somente um estojo emborrachado. Será? Próxima. Pensei que era perfume. Na realidade, era só um creme de mãos. Pensei que era perfume, mas na realidade era somente um shampoo bem cheiroso. Pode ser. Próximo. Pensei que era a voz do meu amigo, mas na realidade era a voz de um amigo dele. Era a voz do irmão dele? Era a voz de um outro menino? Agora, vamos fazer mais. Agora, não só refletir, pensar, filosofar.
Vamos escrever também? Com a ajuda aí da mamãe e do papai, vocês vão colocar no número 2, que está aqui na nossa apostila, na página 13, a questão que a prof vai dar como exemplo. Mas não precisa ser o exemplo que a professora vai dar. Vocês podem criar outros, tá bom? A prof vai só começar e vocês vão aí pensando e podem criar outro exemplo, ok? Complete com a ajuda do professor. A professora está aqui tentando ajudar vocês e vocês vão ter a ajuda dos papais aí em casa também. Pensei que era. Vamos pensar em alguma coisa. Já sei. Pensei que era uma pintinha na maçã. Na realidade, não era pintinha, não. Era um bichinho camuflado. Esse é um exemplo. Vamos pensar em outro. Pensei que era um passarinho, mas na realidade era uma folha de árvore bem parecida. Pode ser o contrário. Pensei que era somente uma folha de árvore. No entanto, bateu asas e voou. Era um passarinho. Podemos criar vários exemplos, porque nem tudo o que a gente olha rapidamente, sem ter atenção, é o que a gente imagina que seja, certo? Uma vez também encontrei uma imagem de como fosse um beijo, como fosse o formato do lábio de uma pessoa. Sabe o que era? Uma folha de árvore. Isso, uma folha de árvore. Teve uma outra vez que estava caído na minha varanda. E não é história, isso é realidade. Estava caído na minha varanda uma folhinha seca. E como eu estava varrendo o jardim, eu varri aquela folha seca também. Para minha surpresa, a folha seca bateu asas. Era uma borboleta. Sim. Então a gente vê que a natureza se transforma e é a forma de cada um para poder se proteger, para poder ficar protegidinho, cuidadinho, quietinho, em paz no cantinho deles. Ou também para buscar o seu alimento, como a professora também deu exemplo dos animais lá da selva para vocês, certo? Nossa aula de filosofia fica por aqui. Não tem nada de postagem lá na plataforma desse conteúdo. E a prof quer que vocês reflitam bastante, principalmente valorizando e admirando cada vez mais a nossa bela natureza, que Deus nos deixou aí para ser realmente admirada e cuidada e protegida. Vamos ajudar a cuidar? Ok, até mais!